Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, a nossa convidada é a Maria José Boscorni Finato. Ela é linguista e membro da Rebraus desde 2022. Ela é pesquisadora premiada do LARA 2019, que é o Latin America Research Awards, da empresa Google, na proposta Ferramenta MedSimples, um recurso online para apoiar a simplificação de textos em temas de saúde. Eu estou, inclusive, colocando aqui no na descrição do nosso episódio o site de acesso para essa ferramenta MedSimples. Ela integrou também a Comissão Brasileira de Terminologias Técnico-Científicas, junto ao IILP, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, isso por designação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 2019. Ela é membro da Comissão Científica e Estratégica das Ciências do Léxico da Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, desde 2020. Ela é docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1994, sendo professora titular pelo setor de linguística desde 2017. Ela é colaboradora convidada do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com docência e orientações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além disso, ela é bolsista produtividade de pesquisa do CNPq desde 2007, atualmente na categoria 1D. E ela pesquisa sobre temas de acessibilidade textual e terminológica, linguagem simples e letramento em saúde. E agora eu vou tomar um arzinho para me recuperar de tudo isso que ela traz para nós. Tudo bom, Maria José? Oi, boa tarde ou bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez nesta atividade da Rebraus. É muito bom contar com você. É a terceira vez, eu acho, né, Maria José, que você vem aqui. Eu acho que é a terceira vez. E mais a live, né? É verdade, tinha esquecido desta atividade, né? Mas eu estou Então, muito nós feliz. estamos aqui com uma boa colaboração sua. Estou satisfeitíssima de estar aqui com você. Igualmente. Bom, gente, o foco do nosso episódio de hoje, ele é o artigo recente que a doutora Maria José publicou, e o título em português é Coleta de Dados em Compreensão de Leitura de Textos Médicos, Letramento em Saúde e Acessibilidade Textual e Terminológica. Então, é um estudo que detalha uma coleta de dados de compreensão de leitura de textos médicos simples e complexos, com pessoal terceirizado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É lá em Porto Alegre. E essa coleta envolveu pessoas nos dois campi da universidade, o campus central e o campus do Vale Agronomia. E esses participantes, eles atuam em serviços como limpeza, portaria, restaurantes, vigilância, cópias e outros. Então, a população em abordagem foi de 400 pessoas e tendo sido conquistados 46 voluntários para os testes. Então, eu também estou colocando aqui na descrição do episódio o link para esse belíssimo artigo recentemente publicado pela doutora Maria José. E esse artigo também não pode deixar de se dizer que ele é associado a uma tese que foi orientada pela doutora Maria José, que é Linguagem Simples na Saúde, Contribuições dos Estudos da Linguagem para o Letramento em Saúde no Brasil, que é da Liana Braga Paraguaçu, que foi defendida em dezembro de 2024, já está disponível na plataforma Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu também estou deixando aqui na descrição do episódio o link para que vocês possam acessar a tese da doutora Liana. E eu também não posso deixar de dizer que eu tive a honra de ter participado da banca de defesa dessa tese, que foi um trabalho muito bonito, uma contribuição muito boa. Aliás, quase tudo que a doutora Maria José está envolvida traz contribuições muito boas, não é não? Muito obrigada. E aí, pronto, feita essas colocações mais contextuais para vocês, aí me diz aí, Maria José, no que consiste esse seu artigo desse ano, sobre o que a gente vai conversar agora, né, que é a coleta de dados em compreensão de leitura de textos médicos, letramento em saúde e acessibilidade textual e terminológica. Bom, esse artigo, na verdade, ele é assim uma síntese de uma longa jornada, de uma longa experiência, né? Que eu e os meus colegas, alunos, inclusive graduandos do nosso grupo de pesquisa sobre acessibilidade,
temos percorrido, né? E o trabalho do artigo sobre o qual a gente vai falar mais detidamente aqui, que vocês vão poder acessar ali pelo link, que está publicado em uma revista muito importante da nossa área de linguística, né? A revista Domínios de Linguagem, ele envolveu verificar como as pessoas brasileiras que têm escolaridade limitada e poucas experiências com a leitura, verificar com essas pessoas o que realmente daria certo em termos da simplificação de textos sobre temas de saúde, né? E essa verificação, ela foi feita em meio a uma série de outros estudos e experimentos que nós vínhamos fazendo, e ela, uma parte, né, do que está no artigo, integra a tese de doutoramento da Liana Paraguaçu, que foi defendida agora em dezembro de 2024. Então, esse artigo também tem esse propósito, né, de trazer um panorama do todo do experimento, que não está na tese de doutoramento da Liana Paraguaçu, e contar um pouco, até eu mesma digo, né, no texto do artigo, com um certo excesso de detalhamento do que nós fizemos, também porque para colaborar com o estado da arte, sobretudo da metodologia desse tipo de trabalho, né? Então, a gente tenta contar um pouco no artigo, claro, que não é uma narrativa assim como a gente pode fazer aqui, né, neste podcast, mas tentar mostrar, né, todas as fases, né, do trabalho, desde a abordagem das pessoas que estavam lá no seu momento de trabalho durante o horário de expediente na universidade, tentando conquistar as pessoas para a adesão ao nosso estudo, né? E essa tese, né, da Liana Paraguaçu, que vocês podem acessar na íntegra aqui pelo link, né, que a Helena vai colocar aqui junto ao nosso podcast, a tese tem outros estudos, outros experimentos com outras populações, e esta nossa população é uma das, digamos assim, uma das experiências que foram acionadas pelo trabalho da tese da Liana, né? E, enfim, é uma tese que tenta colocar ou estabelecer a perspectiva dos estudos da linguagem, da linguística, para esse conceito de letramento em saúde, né? Então, a tese da Liana, né, ela buscou integrar diferentes áreas do conhecimento, né? O que a gente faz em linguística aplicada, os estudos sobre o vocabulário e as terminologias, dentro dessa área que a gente batizou de acessibilidade textual e terminológica, né? E que eu friso sempre que não é sinônimo de um estudo de linguagem simples ou sobre linguagem simples. Inclui linguagem simples, mas a gente pensa que nós temos um quadro um pouco maior, né, a partir das ideias da linguagem simples. Então, como eu disse, nós temos um grupo de pesquisa registrado junto ao CNPq, que também a gente pode, se for possível, colocar o link, né, no material do nosso podcast. E a gente trata nesse grupo a simplificação de textos a partir da nossa perspectiva, como um processo que é semelhante ao da tradução, mas uma tradução que é intralinguística, quer dizer, a gente traduz de um português complicado para um português mais fácil. E a tese da Liana Paraguaçu, então, examinou uma série de conceitos, né, que a gente mobiliza para estar nesse processo de tradução intralinguística, né? Também se questiona muito a respeito da conceituação e das diferenciações, enfim, o que é letramento em saúde, alfabetização em saúde, a partir da nossa realidade brasileira. Então, basicamente, né, este artigo sobre o qual a gente vai falar, ele tenta situar um todo de um processo que está parcialmente apresentado no trabalho da tese e que eu recomendo muito, né, que vocês
possam ter acesso e verificar o trabalho que foi apresentado. Com certeza, se ele está disponível, um link as pessoas podem ver, inclusive se apropriar um pouco, né, desses aspectos que você falou, né, Maria José? Isso é importante, né? E é como você disse, né, às vezes você detalha algumas coisas, mas é porque dependendo do tema, se você não detalhar, você ignora aquele estado da arte, você acaba que não compreende, né, tudo que a pessoa quis abarcar com aquilo que ela fez, né? Muito bom. E qual é o perfil dessas pessoas que você entrevistou? Bom, conforme está ali, né, no nosso artigo, que eu espero muito, muito que vocês acessem, leiam, citem, compartilhem, né, nós realizamos a testagem propriamente dita com uma amostra de 46 trabalhadores desta população, né, dos 400 que atuam nos 2 campi, né, são pessoas, enfim, que atuam, né, no serviço terceirizado, né, nesta parte da nossa universidade, que é um campus um pouco mais afastado, mais próximo à periferia da cidade. Isso significa que há uma tendência que os trabalhadores do serviço terceirizado sejam moradores dessa periferia, né? E no campo central, na região central da cidade, que é uma capital, enfim, né? Em que nós temos um perfil de trabalhadores que tem melhores condições de acesso ao trabalho, quer dizer, eles devem morar mais próximo ao seu local de trabalho, né? Então, a gente pode pensar assim, que nós temos um grupo de pessoas que são residentes na periferia da cidade de Porto Alegre, sobretudo na cidade de Viamão, né? Fica bem na fronteira o nosso campus do Vale entre Porto Alegre e Viamão, e o outro grupo de pessoas que está nesse campus central, que é bem no centro histórico da cidade, né? E que tem, claro, um outro perfil, né? Claro que é da periferia da cidade, mas na região mais próxima ao centro. Esses profissionais, então, eles estiveram conosco no processo de testagem do dia 1º de outubro até 31 de dezembro de 2022, né? E esta população, eu só primeiro queria salientar, né, que, enfim, a nossa coleta foi de outubro a dezembro de 2022. Mas a gente não pode esquecer que foi somente em junho de 2022, por conta da pandemia, né, que o semestre letivo na universidade foi retomado. Então, essas empresas terceirizadas, muitas delas demitiram o seu pessoal durante esse período, né? Então, só em junho que esses ciclos de trabalho foram sendo reiniciados com a população dos serviços terceirizados, né? Nós fomos para casa durante a pandemia, mas muitos desses trabalhadores foram demitidos, né? E estavam, então, voltando, sendo readmitidos, né? E essa população, né, os trabalhadores terceirizados, eles correspondem hoje, em 2025, a aproximadamente 40% da população dos servidores da universidade. Então, é realmente bastante gente, são muitas pessoas, né? E na, em torno de todos os 5 campi, a minha universidade tem 5 espaços espalhados dentro da cidade, nós temos cerca de 1.500 trabalhadores. Então, eu posso dizer que a população de trabalhadores terceirizados hoje é em torno de 1.500 pessoas. Tá? A população que nós entrevistamos, né, que nós abordamos, essas 400 pessoas, representariam mais ou menos 26% desse universo. Então, nós contactamos os trabalhadores, nós fizemos um corpo a corpo, né, eu e mais 3 entrevistadoras, né, sobre as quais vou falar mais adiante. Nós abordamos as pessoas, explicamos sobre o que nós estávamos fazendo, qual era o tipo de trabalho, e convidamos a pessoa a responder o nosso teste e nos fornecer os dados
da nossa coleta de dados psicossociais, né? Então, a gente conseguiu, digamos assim, né, alcançar 26% em números de hoje dessa população para divulgar o que nós estávamos fazendo e tentar conquistar as pessoas, né? Então, a nossa universidade, ela atende uma média, né, de 30.000 graduandos divididos em 90 cursos, nessas 5 sedes. Então, realmente é uma universidade muito populosa, com uma população, né, de trabalhadores terceirizados também bastante significativa. E os voluntários, né, que se dispuseram gentilmente a aderir à pesquisa, eles integraram faixas etárias bastante variadas. A gente poderia pensar em 12 faixas, por exemplo, né? A pessoa mais jovem tem 20 anos de idade e a pessoa mais velha, 74 anos. Então, realmente é uma população bastante variada. E no nosso artigo, como vocês vão poder conferir, nós agrupamos essa população em 4 faixas, né? Uma faixa 1, dos 20 aos 29 anos, uma faixa 2, de pessoas entre 30 e 49, uma faixa 3, de 50 a 54 anos, e essa faixa 4, que vai das pessoas de 55 a 74, né? A faixa em que há maior número de voluntários é essa faixa número 2, que é das pessoas entre 30 e 49 anos, né? Que vão corresponder a um pouco mais da metade do conjunto dos voluntários, né? Quanto à distribuição de gênero, né, a pesquisa teve uma participação bastante desequilibrada, mas não surpreendente, né? Nós tivemos 35 mulheres e apenas 11 homens, né? Então, 76% dos voluntários se identificaram como mulheres, né? E os homens são minoria nos serviços domésticos, nos serviços de limpeza, né? Claro que no serviço de capina e de portaria nós temos uma concentração um pouco mais acentuada, mas nessa grande massa dos trabalhadores, né, dos serviços terceirizados, com certeza a maioria são mulheres. E é interessante situar para vocês, né, que normalmente as pessoas fogem, né, de estar respondendo questões e participando de pesquisas, né? Ninguém gosta muito dessa oportunidade, digamos assim. Mas é interessante que os homens, em especial, fugiam, porque nós íamos durante vários dias ao campus do Vale, ao campus central, tentando fazer a divulgação de que a gente estava fazendo um trabalho interessante, conversando com as pessoas. Em determinados dias a gente via assim que os homens fugiam, né? Uma vez até escutei, vamos sair daqui que vem vindo a professora aquela da pesquisa, né? Então, a gente pode também ver como as mulheres são mais aderentes, né, à temática, né? Enfim, a gente está trabalhando com temas de saúde, a gente está fazendo uma pesquisa que tende a reverter coisas boas para a própria população, né, para vocês mesmos, né, e para todos nós, né? Então, foi essa trajetória. O nível de escolaridade dos participantes foi, em certa medida, surpreendente, até em relação a outras pesquisas que eu cito no artigo, né? Pois 45% dos voluntários declararam ter o ensino médio. 18 pessoas tinham esse ensino médio incompleto, né? Mas o maior, digamos assim, o segundo maior, então tem 45% de pessoas que declaram ter o ensino médio. E eu tenho 41% que tem a escolaridade limitada ao ensino fundamental. De todas as pessoas, só uma pessoa que informou que já tinha cursado o ensino superior, que estava até em vias de concluir, né? E 2 pessoas disseram, eu concluí o ensino fundamental pelo EJA, que é aquela modalidade de ensino para pessoas que não tiveram a oportunidade da escola no período da faixa etária devida. Então, é basicamente isso, assim, né? Vamos pensar assim, eu tenho muitas mulheres, poucos homens e mais digamos assim, 45% declara ter ensino médio e os outros 41%
com o ensino fundamental. Então, é basicamente isso. É, tirando a escolaridade, é praticamente uma população de periferia mesmo, né, a escolaridade é que surpreende mesmo, né, esses 45%. Mas você sabe, eu estava trabalhando comecei na pandemia, e tivemos uma concentração maior de coleta, quando a pandemia estava terminando, né, a gente encontrou muito isso em usuários também, usuários de serviços de saúde. Eles passaram a ter uma escolaridade melhor do que era a característica mais clássica dos usuários da atenção básica, que era fechada no ensino fundamental. Eu acredito que muita gente na pandemia, além de perder os empregos, pela perda dos empregos, perdeu também o Sim, acesso aos planos de saúde, né. Então, no nosso caso, eles vieram para a atenção básica, né, sim, pública, sim. porque não tinham mais acesso para ter um atendimento por convênio, né. Então a gente acabou que tinha gente mesmo com escolaridade mais alta, gente que relatava um rendimento salarial maior no passado. Foram os descalabros, oriundos da É, pandemia, né, Maria eu José? acho que houve, assim, um conjunto generalizado, multifatorial, né, de alterações, vamos dizer assim, né. Porque, veja só, nesse caso a gente soube por eles, né, que durante o período da pandemia, como a universidade estava fechada, as empresas demitiram, né, com talvez uma promessa, né, que depois as pessoas seriam readmitidas. Então, nesse processo de ser desligado do trabalho e tentar voltar, digamos assim, talvez muitas pessoas também encararam isso como uma oportunidade para, enfim, pessoas que estavam buscando um outro patamar de escolaridade e formação, né, ou de preparo para o trabalho. Então, eu achei bem interessante, mas realmente a bibliografia que eu tive acesso, a grande massa desses trabalhadores nos anos anteriores, em estudos anteriores, é ensino fundamental completo e incompleto, né? Então, realmente é uma população bastante interessante. Exatamente, exatamente. E assim, como é que foi feito o estudo em si, assim, os passos que vocês seguiram para poder executar? Bom, depois de todo esse trabalho, né, de convencer as pessoas, né, face a face, a gente ia praticamente todos os dias na universidade, conversava com as pessoas e contava, assim, com a boa vontade, né, das pessoas de aderirem à pesquisa. Então, as pessoas que concordaram em participar, elas foram entrevistadas sobre as suas vivências sociais, relações familiares, culturais, experiências com canais de informação sobre temas de saúde. Enfim, nós perguntamos para as pessoas o que elas buscavam quando elas queriam saber alguma coisa associada à saúde, né? Se elas usavam rede social, quais tinham sido as experiências de escolaridade formal, porque às vezes, né, a pessoa diz, eu tenho ensino fundamental, né? Mas ela ficou 3 anos na escola, ela ficou 8 anos na escola, 10 anos na escola. Então, eu posso ter uma pessoa que a escolaridade dela seja a quarta série do ensino fundamental, mas ela esteve na escola durante 8 anos. Por quê? Porque ela ia para a escola, ela abandonava o estudo e ela retornava, né? Então, também nós conseguimos fazer essa identificação, né? A experiência de anos com contato com o ambiente escolar, porque a gente entende que isso poderia repercutir no desempenho das questões sobre compreensão de leitura. Então, foram 20 questões, né? E o que foi interessante é que as pessoas que foram voluntárias, elas aceitaram nos atender nos horários que elas determinavam, isso está bem colocado no nosso artigo, né? Havia 3 modalidades para se fazer a coleta e a testagem. Todas as pessoas disseram: a gente prefere fazer no papel. A senhora traga para nós o texto impresso numa prancheta que a gente faz, né? Então, cada uma dessas coletas envolveu eu sentar do lado da pessoa na hora e no local que ela determinasse,
e todas as pessoas foram extremamente generosas, porque elas nos deram o seu horário ou de almoço ou de lanche, porque isso também foi um fator importante justamente com as chefias, de que a nossa entrevista, a nossa pesquisa não poderia interferir com as atividades normais de trabalho das pessoas. Então, eu atendi voluntários embaixo de um vão de escada, na grama, enfim, nos locais que as pessoas designaram, né? E a partir desse questionário amplo, né, em que a gente perguntava, usa rede social? Qual usa? Qual é a rede? Mora sozinho? Mora em casa? Com quem? Vai à igreja? Frequenta alguma atividade religiosa? Né? O fato da pessoa morar com mais pessoas na sua casa, se ela convive com crianças e jovens, por exemplo, né? Óbvio que o nível de informação tende a ser maior, né? Então, nós tentamos mapear todos esses elementos. Aí, depois desse momento, dessa coleta de dados psicossociais, então as pessoas foram expostas a duplas de textos escritos, impressos, né? No caso, porque essa foi a opção, né? E eram textos bem curtos, que não podiam ser maiores do que 160 palavras. E cada texto tinha um conjunto de 3 questões objetivas, né, de escolha simples, né, sobre a compreensão. E essas questões, essas 3 questões foram, assim, minuciosamente planejadas, estudadas, para não ficarem apenas centradas no vocabulário, mas sim nos tópicos e agentes principais da informação dos textos, né? Então, por exemplo, a gente queria saber, a partir do texto que a pessoa leu, se ela sabia nos dizer o que faz a dopamina, no caso do texto sobre a doença de Parkinson, né? Quem é esse personagem dessa história que está aqui sendo contada nesse texto, né? E os textos para o teste, eles sempre envolveram duplas. Então, era sempre um texto mais simples e um texto mais complexo, né? Que nós julgamos, né? Serem simples e complexos a partir da nossa perspectiva, cada um de um tema diferente. E eles são textos de divulgação de temas médicos, voltados para pessoas adultas não familiarizadas com temas da saúde, né? Todos os textos que nós usamos nas testagens foram aprovados e avalizados por profissionais médicos e especialmente formatados para essas testagens. Então, a pessoa recebia um texto curtinho sobre doença de Parkinson, por exemplo, junto com um texto curtinho sobre câncer de pele e melanoma, né? O primeiro texto, em geral, era um texto com uma feição mais complexa, né? E o segundo texto, um texto que foi por nós simplificado, a partir de experiências, de bibliografia, enfim, a partir do estado da arte, né? Da simplificação como um tipo de tradução. E os temas foram doença de Parkinson, melanoma, câncer de pele e o transtorno do humor bipolar, que também estava associado a uma pesquisa de pós-doc em andamento. Então, foi basicamente isso, né? As pessoas preencheram na verdade, quem preenchia era o entrevistador, né? A gente lia as questões e a pessoa respondia e a gente marcava. E então as duplas de textos. Então, foi essas foram as etapas. Beleza. Só uma curiosidade, Maria José, por exemplo, a dupla de texto, quer dizer, tinha 6 textos, então. 2 para Parkinson, 2 para o transtorno e 2 Isso, para isso. melanoma. Então, Um a simples e um gente. complicado. Isto. Só que pro voluntário, ele recebia um texto do tema A e um texto do tema B. Tá? Um deles era o Certo, difícil e o claro. outro era o complexo. Por quê? Porque a gente entende que se eu apresentasse a dupla simples complexo do Parkinson, né, ele já aprende pela leitura do primeiro texto para poder responder, né? Então a gente entregou os textos para ele sem dizer qual que era o difícil, qual que era o fácil, mas 2 temas diferentes. Então, qual que era o difícil, qual era o fácil, ele ia ter que decidir ao final da testagem. Muito interessante, muito bom. Delineamento muito legal.
E, e aí, Maria José, como é que vocês elaboraram esse texto simplificado para que a pessoa ia ler junto com o texto mais complicado? Como é que foi isso? Você falou já que foi simplificado, mas conta aí para a gente um pouquinho mais. Bom, nós partimos, né, de uma fonte de informação selecionada pelo profissional da saúde como sendo confiável e potencialmente de interesse dessas pessoas se elas fossem buscar alguma informação, né? E esse texto, junto com o profissional da saúde, né, nós então formatamos esse texto, digamos, original, tal qual está disponível, por exemplo, no site do Ministério da Saúde ou no site de ABC da Saúde, outros desses sites especializados em divulgação de temas de saúde, né? Digamos assim, conformamos dentro desse máximo de limite de palavras, porque a gente sabe também, pelo estado da arte, que cada vez mais as pessoas suportam menos textos longos, então a gente precisou colocar a informação uma quantidade de palavras cirurgicamente estabelecida, né? E o texto simples, então, é a tradução desse texto original, né, para esses padrões de linguagem simples e acessibilidade. E aí nós utilizamos como referência o Guia de Linguagem Simples ICICT da Fiocruz, que é de autoria da Liana Paraguaçu e da Valéria, me desculpe se errei, Costa, né? Dado que ali naquele guia a gente tem diretivas, né, específicas para a área da saúde, a gente não usou, por exemplo, a norma da BNT sobre linguagem simples, porque na época ela não estava disponível publicamente, mas a gente usou o guia de linguagem simples que a gente teve acesso, né, também ao longo da sua feitura, digamos assim, né? Então, nós usamos como referência para simplificar. Usamos também trabalhos acadêmicos do nosso grupo de pesquisa, por exemplo, do Gabriel Ponomarenko, que estudou aqueles termos de consentimento de exames, né? Enfim, usamos uma série de referências, o nosso corpus de referência de português simples, né, que é o Corpop, que é uma base de dados com textos de padrão simples, que nos dá uma guia sobre o que pode ser mais fácil, né? E esse Corpop, né, é uma base textual que está de acesso público, né? Que tem textos de literatura acessível, textos de jornais populares, né? E os textos que estão ali têm como público majoritário pessoas de escolaridade limitada. Então, dentro desse Corpop, por exemplo, tem até um jornal feito por moradores de rua na cidade de Porto Alegre, né? Então, nós utilizamos tudo que a gente tinha, né, de munição para a luta, né? Tudo que a gente tinha. Também uma série de ferramentas informatizadas que nos ajudam a estimar se um texto é mais ou menos complexo, por exemplo, com índice flash, índice de leiturabilidade, com medidas adaptadas para o português do Brasil, que é importante, né? Então, nós fizemos todo um trabalho de ajuste bem fino, tanto no texto original, digamos assim, complexo, né? Digamos assim, quase in natura, correspondendo à informação que está disponível em diferentes canais para esse público, né? E nós, então, levamos coisas traduzidas, digamos assim, né? Então, o texto fácil, por exemplo, sobre o transtorno do humor bipolar, começa assim: o transtorno do humor bipolar, e a gente frisa aquela sigla, né, THB, é uma doença que afeta o humor. Essa é a primeira frase que a pessoa lê, né? E aí a gente diz, isso ocorre porque há uma diminuição dos níveis de substâncias químicas que o cérebro produz. Então, simples assim, 2 frases para largar a informação. Já o texto mais complexo, que vocês vão poder conferir no artigo, né? Olhem só eu lendo aqui as 2 primeiras frases, vocês já vão ver. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central
crônica e progressiva. Ela é causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina. Então, veja, tem bastante mais termo técnico, as frases, né, são maiores, e isso tem a ver com as fontes originais, né? Então, foi este o percurso, né, para a gente chegar aos textos, e eu espero muito, né, que se vocês puderem conferir o formato dos textos lá no artigo, eu fico bastante feliz poder receber críticas, sugestões em relação a essa apresentação. Muito legal. Tem umas coisas complexas que é complexo até para quem é da saúde, né. Eu imagino que, vamos supor, você é da saúde, mas você não transita num ambiente onde se fala muito em doença de Parkinson, por exemplo, mas você é da saúde. Mas se você não transita muito nesse conteúdo associado aí à doença de Parkinson, tem coisa que se for muito complexa você também não vai entender, né. É Imagina a verdade, população, né, imagina a população. é verdade. E eu queria também frisar que a nossa preocupação, né, Helena, nunca é apenas no termo técnico, na terminologia, né? Então, às vezes tem uma palavra como, por exemplo, oriundo. Isso é oriundo. Mas o que é oriundo, né? Claro que tem termos técnicos que se a gente não conseguir traduzir, é enfim, jogar fora a oportunidade de comunicação, né? Então, se eu tenho uma coisa assim bem singela, avise ao prescritor se sentir algum desses sintomas. Que raio é o prescritor, né? Quem é o prescritor? Prescritor e nada é a mesma coisa, né? Se a gente está pensando ali na dispensação farmacêutica, por exemplo, né? Então, realmente, né? Claro que são temas mais e menos conhecidos e a gente perguntou para as pessoas: já ouviu falar disso antes de começar, né, os testes, né? Lá no questionário psicossocial. Ah, a senhora já ouviu falar sobre transtorno do humor bipolar? Já ouviu falar essa coisa? Né? A gente perguntava: já ouviu falar de doença de Parkinson? Já ouviu falar de melanoma? Já ouviu falar de câncer de pele, né? Então, e perguntava onde, quando, né? Se a pessoa já tinha ouvido falar ou não. Então, realmente a gente sabia, né, que muitas dessas temáticas podem ter um acesso mais divulgado, vamos dizer assim, ou maior contato da população, ou de repente é tema da novela, da Sete, né, por exemplo, né? Uma novela que tem uma pessoa que tem um determinada tipo de doença, enfim. Então, a gente também tentou mapear isso. É, muito interessante isso, muito. E aí, no geral, quando você submeteu o pessoal a ler esses textos, que resultados aí você obteve? Foi bom essa a simplificação foi positiva? Olha, eu pessoalmente fiquei, depois de todo esse percurso, né? Imagino que é a gente ir todos os dias conversar com as pessoas, tentar conquistar os respondentes. Teve todo, né, um ano de batalha para a certificação e a aprovação dos materiais no comitê de ética, enfim. Eu fiquei muito feliz porque nós tivemos entre 100 e 83% de sucesso com os textos simplificados, né? Quer dizer, a maioria dos 46 voluntários conseguiam acertar as respostas sobre o conteúdo dos textos e entender as informações mais básicas, né? Então, realmente fez diferença, né, o entendimento com o texto simplificado. Parece ser muito óbvio isso, né? Mas, às vezes, a gente, na inter-relação com diferentes profissionais de diferentes áreas, não só o profissional da saúde, né? A gente diz: olha, eu acho que a pessoa não vai. Vamos trocar isso aqui, porque o texto é da pessoa, o texto, a gente é só mediador, né? Quem sabe a gente troca essa palavra aqui, em vez de usar oriundo, a gente usa causado, né? Ou em vez de usar doença crônica, a gente usa uma doença que ainda não tem cura, né? Às vezes a pessoa, isso é porque a senhora não gosta desse jeito, é a sua preferência. Então agora a gente tem essa evidência, né? De que realmente
comparando, né, a versão complexa com a versão simplificada, que realmente aquelas ali são boas escolhas. Então, realmente, assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? Mas importante, né? Claro que é um teste de compreensão de leitura em moldes do que se faz em linguística, né? Não é um teste com um protocolo padronizado de coleta de dados como se usa na área da saúde, né? É um teste de compreensão de leitura, né? Mas ainda assim eu fiquei bastante impressionada e também assim, por isso que o artigo também tem esse nível de detalhamento, né? Porque a gente precisa pensar também nos perfis das questões que foram apresentadas para as pessoas. Então, um exemplo, né? Para o texto do transtorno do humor bipolar, a gente pergunta assim: de acordo com o texto, o THB é uma doença que, aí é a primeira alternativa, altera a personalidade da pessoa que pode ficar viciada em drogas. Segunda alternativa, altera substâncias do cérebro que interferem no humor da pessoa. A terceira alternativa é o singelo não sei. E a quarta alternativa é o texto não diz. Quer dizer, eu procurei a informação, mas o texto não entrega isso, né? Então, a gente colocou essa alternativa, o texto não diz, pensando que também era uma maneira, digamos assim, do nosso voluntário colocar a culpa do não entendimento no próprio texto, né? Então, o texto não falou isso, o texto não informou isso, né? Mas um dado assim que nos chamou muita atenção, né, dentro desse quadro geral, nessa média geral, né, entre 100 e 83% das pessoas se saíram melhor com os textos simples, é a faixa das mulheres entre 50 e 54 anos de idade e que tem apenas o ensino fundamental. Então, a gente tem um número de respondentes nessa faixa, né, que o nível de acerto foi 91,7 nos textos fáceis, nos textos simplificados. Mas nos textos difíceis, elas acertaram 75% das questões. Né? E isso, né, eu que sempre gosto de ver o lado bom das coisas, né, mostra para mim o quanto que essas mulheres, nessa faixa de 50 a 54 anos, inclusive uma delas é uma pessoa que passou só 3 anos na escola, né, o quanto que elas se esforçaram para tentar entender o texto complexo, né? Então, mostrou para a gente, né, que mesmo a pessoa com menor escolaridade, né, ainda assim ela vai, se ela estiver disposta, né, ela vai bravamente querer entender aquilo, né? Então, esse grupo de mulheres entre 50 e 54 anos, que tem apenas o ensino fundamental, né? E que disseram, esse texto para mim foi mais difícil, esse texto foi mais fácil, elas enfrentaram coisas assim muito difíceis, como aquilo que eu falei, né, sobre a dopamina, que a dopamina está numa pequena região encefálica chamada substância negra. Região encefálica, gente, o texto difícil que elas enfrentaram realmente é difícil. Eu não sei se um estudante de letras teria esse 75% de acerto, né? Mas então o que isso mostrou para nós? Que essas mulheres que são mais velhas, né, naquele grupo, elas querem saber mais, elas têm um desejo, né, de entender a informação, elas têm um desempenho diferenciado, né? Então elas são bravas lutadoras, né? Que elas realmente quiseram entender a informação que estava ali, elas realmente se esforçaram muito, né? E isso mostra também para nós, né, que, e aquilo fecha, né, com a nossa ideia, que o letramento em saúde, ele não é uma correlação entre escolaridade. O letramento em saúde é também, né, esse conjunto de estratégias, vamos dizer assim, e técnicas de informação e de informação que as pessoas têm, porque
obviamente, né, há uma série de conhecimentos prévios que essas pessoas têm, né? Elas têm saberes, elas se comunicam, elas conversam. Então, mostra para gente que essa população das mulheres de 50 a 54 anos, que estão lá limpando o prédio e as salas e os banheiros que eu uso todos os dias na universidade, que essas pessoas estavam muito e estão muito dispostas a querer entender a informação a partir das suas vivências, das suas experiências, né? Então, realmente, foi assim um resultado bastante interessante. E convido vocês também, né, a compararem, por exemplo, com a população mais jovem, dos 25 aos 29 anos, né? Então, para que a gente consegue ver assim as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas. Talvez as pessoas mais jovens tenham menos paciência, né, de perseverar no na dificuldade do texto, né, Maria José? E as É, mais velhas, elas realmente querem batalhar, além delas trazerem uma bagagem de vida já, com que não tem como certeza. substituir, Com né, certeza, a a bagagem de bagagem de vida. vida, foi assim, esse convívio com o pessoal terceirizado da minha universidade, e que me aproximou já historicamente, desde a época que eu era aluna de graduação do pessoal terceirizado, é absolutamente fantástico. São histórias de vida, histórias de perseverança, de batalha das pessoas, né, que estão ali todos os dias com a gente na universidade, né. Então, realmente foi muito animador ver a força das pessoas e a, o instinto de sobrevivência, vamos dizer assim, muito acentuado, e também da proteção. Uma coisa que me chamou muito a atenção, como o grupo das mulheres mais experientes tende a atuar protegendo os mais jovens no local de trabalho. Isso é também um fator assim que eu agradeço no artigo, né? Porque as funcionárias, enfim, as pessoas, né? Especialmente as senhoras do serviço de limpeza, foram nossas assim embaixadoras da boa vontade em relação à nossa pesquisa para o pessoal todo, né? Então, realmente dá para ver assim a adesão delas, né? É maior. É. E uma coisa bem interessante que você falou, né, a gente às vezes, quer dizer, lógico, né, a gente faz a correlação da escolaridade com o letramento, por exemplo, que é óbvia, né, é uma relação direta mesmo, né, mas é como você destacou, isso aí sozinho não se basta, né. Ele pode ter um desempenho melhor devido à escolaridade, mas, dependendo de outros contextos de vida que ele tenha vivenciado, a escolaridade não vai significar nada para ele, né, porque Exatamente. ele tem outras coisas que ou favorecem ou se tornam obstáculos, né, para ele. Então é uma coisa interessante, porque quando a gente faz estudo epidemiológico, a gente coloca muito que sempre dá positivo, a relação é direta entre a escolaridade, né, quer dizer, direta não, a maior escolaridade direta, a maior Sim, escolaridade é o melhor letramento. Isso aí, em termos epidemiológicos, sempre vai acontecer. Só que, na hora que você vai ver desempenho, vai ver, né, em testes e tudo mais, a coisa não vai linear desse jeito, exatamente por isso, por tudo que você colocou aí. São as vivências, né, a própria vontade do indivíduo de se superar, né, nas é. agruras que ele passa, né. É super interessante E, isso. é, e essa postura também em relação à situação, né? Então, dando um exemplo, né? Vamos imaginar que uma dessas senhoras da limpeza conseguiu na farmácia popular um medicamento em algumas doses do medicamento, supondo que seja insulina, por exemplo, né? E quando ela recebe o medicamento, ela é orientada que esse medicamento deve ser guardado na geladeira. E tem um alerta em algum lugar ali que não pode congelar. Não coloca no congelador, não pode, vai estragar o medicamento, né? Mantenha na geladeira, mas não pode congelar. Muitas vezes esse jovem, por N motivos, é como se ele não tivesse tempo para prestar atenção nessa informação e que vai ser vital
né? Eu não entendo nada de farmacologia, mas vamos supor que congelar o medicamento equivale a jogá-lo no lixo, vai estragar o medicamento, né? E por que que a mulher mais velha leu esse dado? Então, assim, tu vê, mas não enxerga, né? Por quê? Porque esse tipo de usuário, vamos dizer assim, parece que está mais atento, né? Então, talvez a gente tivesse que investir mais, talvez, nessas mulheres, né? Na medida em que elas possam ser disseminadoras desta postura, digamos, mais acautelada, mais serena em relação às informações de saúde, né? Não sei, fiquei pensando nisso. Aqui é só uma Levanta várias especulações. para usar uma palavra bem difícil, pode ser só uma digressão minha, mas com certeza, sim, as mulheres de 50 e 54 anos mostraram, né, e por isso que tem a epígrafe lá do meu artigo, né, que é longe do foco da luz que a gente vai encontrar coisas que a luz nos cega, né. Então, esse grupo, né, de mulheres ali, que não são muitas, são 4 mulheres nessa faixa, elas dão uma aula para a gente, né? Sobre essas questões sobre as quais a gente vem pensando, né? Então, como tu dissesse, né? Elas têm todo um conjunto de experiências e de saberes prévios, né? Que de alguma maneira podem nos ajudar a tomar atitudes e ações, né? Então, o público jovem lê mais rápido, porque ele está mais acostumado com a leitura da rede social, né? Leitura da rede social. Acabou de sair a pesquisa do INAF, né, 2024, que mostrou o quê? Que 56% da população brasileira tem a proficiência entre o elementar e o rudimentar. 56% de 215 milhões são 100 milhões de pessoas, certo? A gente não pode ignorar isso. Metade da população brasileira tem aquele desempenho ali, né? Tá, e a gente está ali no ensino fundamental. Então, vamos investir em quem tem mais condições de nos ajudar, quem sabe, nessa luta, né? Mas, enfim, era isso. Exato, bacana. Para a gente finalizar, essa experiência toda modifica ou te dá um novo insight de conceito de letramento em saúde? Olha, eu acho que essa experiência também, o trabalho da Liana Paraguaçu, da tese, né? Que enfim, esse trabalho, né, de traduzir a informação do português para o português e considerar essas especificidades, né, esses elementos linguísticos de aquisição de leitura, de processamento de leitura, as questões de vocabulário mais comum, mais recorrente, etc., né, isso com certeza pode nos ajudar a ampliar isto que a gente entende que seja letramento em saúde a partir da nossa perspectiva, né? E a partir da nossa perspectiva, eu posso dizer que o letramento é uma capacidade ou condição construída ou aprendida pela pessoa, com base em um conjunto de insumos que ela recebe, né? E essa capacidade, para ser bem desenvolvida e exercida, ela vai exigir que a gente mobilize um conjunto de complexo das competências e conhecimentos que vão muito além de saber ler e escrever, né? E as mulheres, né, nessa faixa dos 50 aos 54 anos de idade, mostraram isso muito para gente, né? É algo que vai na linha da pessoa querer entender algo que ela julga importante e ela tem que conseguir julgar que aquilo é importante. Então, ela recebe aquela informação, por exemplo, que não pode congelar o medicamento e ela sabe que ela não vai ter acesso àquele medicamento tão cedo, que vai ser difícil ter uma outra consulta. Então, ela vai prestar muita atenção naquela informação, né? Então, ela saber dar valor, saber identificar valores e condições, né? Isso é uma tática de sobrevivência, né, das pessoas. Então, eu acho que o letramento em saúde passou a significar isso para mim, né? É uma condição que a pessoa constrói e aprende,
consigo mesmo, pelas suas experiências, né? A partir de insumos que ela possa receber. Então, aquela pessoa que não estava nem dando bola se podia ou não congelar o medicamento, embora isso tenha sido dito para ela, que tipo de letramento de saúde ela tem? Que condições ela teve para identificar que isso era ou não uma informação importante, né? E é claro, né, que são muitos desafios, né? O nosso artigo, a nossa pesquisa, os nossos trabalhos, o trabalho da Rebraus e de tantas outras pessoas, né? A gente sabe que é um desafio de cada dia, né? A gente ainda tem, por exemplo, como é que a gente apresenta isso em Libras? Como a gente tem aqui no nosso grupo uma pessoa que trabalhou com informação simplificada em Libras, porque não basta estar em Libras, tem que estar num repertório de sinais que a pessoa entenda. A pessoa diz, mas o que mais a senhora quer já está em Libras? Não, eu queria Libras fácil de entender. Pode ser, aí a pessoa faz dá um sorrisinho, né? O trabalho para as crianças, né? Tem uma pessoa do nosso grupo, que é a Bruna, que está fazendo uma tese, indo na escola testar os materiais que se apresentam como adaptados para público infanto-juvenil. E a gente está testando esses materiais com o mesmo protocolo de testes que a gente usou com os adultos, claro, com a devida adaptação, materiais que, em tese, foram feitos para as crianças. Isso que a gente está testando na periferia da escola pública de Porto Alegre. E o que está sendo muito show também é perguntar para as crianças: o que vocês, crianças e jovens na faixa dos 12 aos 14 anos, se vocês fossem fazer isso, como é que vocês iam fazer? A gente está querendo ouvir a voz dos recebedores da informação sobre como eles fariam, o que eles acham que está faltando, o que está precisando, né? Então, uma pessoa que usa o serviço, por exemplo, de saúde porque tem doença de Parkinson, ela pode dizer assim, olha, eu queria saber alguma coisa sobre tratamento odontológico, mas não é o estándar do oferecimento da informação tratamento odontológico para pessoas com Parkinson, né? Então, esta é uma necessidade, é uma demanda, é uma coisa que a pessoa quer saber. E por que a senhora quer saber isso? Porque cada vez a minha boca parece que está ficando a minha mordida mais dura. Eu estou com dificuldade de falar, parece. Será que é por causa da doença? Né? Então, ir atrás, né, do que as pessoas querem também, né? Do que as pessoas podem dizer que elas sabem. Por exemplo, essas mulheres mostraram para nós que elas sabem. Né? Mas não é tábula rasa. A gente chega e diz, são as pessoas que não sabem nada, não têm escolaridade, são analfabetas. Não, elas sabem coisas, né? Então, era basicamente isso. Maravilha, fantástico, Maria José, fantástico. Trabalho belíssimo que vocês estão desenvolvendo. E é bom porque é um trabalho com muitas raízes, então vai dar muito fruto aí no meio Eu ainda, né? Tem espero, eu muita coisa espero, para vir, eu né? espero, eu espero. Com certeza. E tem mais alguma coisa ainda para acrescentar, Maria José? Bom, eu queria, assim, para fechar, né, essa oportunidade, primeiro, agradecer a Rebraus, né, pelo espaço, pelo reconhecimento, pela vontade de conversar com pessoas como eu, que não são profissionais da saúde, eu sou linguista, né, pela parceria incansável das pessoas que estiveram comigo para realizar essa testagem, essa coleta, né? Contactar 400 pessoas não é uma coisa fácil, né? E eu tive assim auxílio de pessoas absolutamente fantásticas, como a Francine Faquin Esteves, que estava fazendo um mestrado justamente sobre a linguagem de cuidados paliativos, né? A Bruna Rodrigues da Silva, que eu já referi agora, com esse estudo dos materiais sobre vírus e vacinas para o público de 12 a 14 anos de idade, que é uma professora de uma escola pública que está lá com seus alunos no dia a dia, né? A Heloísa Orsi Delgado, cujo pós-doutorado foi justamente sobre o THB, o transtorno do humor bipolar, e trouxe a parceria de uma querida nossa colega médica, psiquiatra especializada nessa área, que fez todo um trabalho conosco, né? E, em especial, né, as próprias pessoas, né, que estiveram conosco e que têm estado conosco, né,
a direção da minha faculdade, do Instituto de Letras da URGS, né? O nosso PPG, né? O programa de bolsas de iniciação científica, né? Da nossa universidade, o PROBIT, o PIBIC, né? Enfim, os alunos da graduação que a gente tem tentado mobilizar, sobretudo alunos do curso de tradução, também da licenciatura em letras, mas também os alunos de tradução, no momento em que a gente diz, olha, a gente está fazendo um tipo de tradução diferente. Vocês estudam tradução normal? Quem sabe vocês querem conhecer também essa tradução aqui. Então, acho que a parceria dos estudantes de graduação também tem sido uma coisa muito especial. Maravilha, maravilha. É quase uma ganhadora do Oscar, né? Tem muita coisa para agradecer, porque sem esse povo todo envolvido formando essa grande rede, a gente realmente não avança, né, Maria José? E a gente é aquilo que busca conectar as pessoas, né? Eu acho que é o trabalho da gente é tentar conectar as pessoas e dizer, vamos lá, vai dar certo. E as pessoas perguntam, mas a senhora tem certeza? Eu, não tenho nenhuma certeza que vai dar certo. Mas eu confio que vale tentar, né? Então, acho que também é isso, né? Ser professor, né, Helena? A gente que é professor de universidade pública, né? A gente tem essa perseverança, né, de tentar agregar as pessoas e tentar, apesar de tudo, né? Exatamente. Eu sou igual a você, eu também estou numa universidade pública, né. Olha, você agradeceu por ser reconhecida a importância de vocês linguistas na Rebraus, mas nós é que agradecemos vocês terem se engajado conosco. Né, nós temos alguns linguistas no grupo, né, e é uma coisa fantástica mesmo. Ultimamente eu estou trabalhando com linguistas também para melhorar algumas coisas que a gente faz achando que está fazendo certo e a gente nota que está fazendo errado, exatamente pela falta de domínio no aspecto que vocês olham, que nós não sabemos olhar e não fomos preparados para olhar. Então a gente agradece muito a presença de vocês, em particular a você que tem dado sempre muito apoio a nós da Rebraus, né. E eu quero que vocês, ouvintes queridos e queridas ouvintes, aproveitem, ouçam essa entrevista com a Maria José muitas vezes, porque ela falou muita coisa, e assim, a gente pensa que entendeu tudo, mas quando você voltar, você vai ver que tem mais coisa ainda por trás do que ela está dizendo, que você provavelmente não captou na primeira escutada do tema. E aproveitem todos os links que a gente está colocando, ela gentilmente deu os links para a gente poder facilitar o acesso de vocês. Então, a gente vai estar colocando, como eu disse no início, a gente vai estar colocando tudo aqui na descrição do episódio. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Maria José. Queria convidar todo mundo, agradecer os ouvintes pela audiência fiel e convidar todo mundo para estar com a gente no nosso próximo episódio. Tá bom? Então Obrigadíssimo. tá. Tudo de bom, viu, Maria José? Tchau, tchau. Muito obrigada.